Olá a todos e todas que acompanham a disciplina de Didática da História da Universidade Federal de Goiás. Sejam bem-vindos à primeira videoaula do nosso curso. O objetivo desse vídeo é discutir alguns dos principais aspectos da primeira unidade do nosso curso, cujo título é Cartografias da Didática da História. Eu espero que vocês gostem. Fiquem à vontade para fazer comentários e sugestões sobre o conteúdo, principalmente no fórum do SIGA. Para evitar que esse vídeo fique muito longo, eu resolvi gravar a aula em duas partes. Na primeira, eu vou abordar o conceito de didática da história e também o significado da teoria da história para a didática da história. Na segunda parte, vai ficar num outro vídeo, eu vou abordar o conceito de consciência histórica e também farei uma reflexão sobre o papel da didática da história diante dos usos públicos do passado. As referências bibliográficas completas vocês podem encontrar no material didático que serve de orientação para essa aula e foi postado no sistema acadêmico. Basicamente, nós teríamos 3 artigos orientando as reflexões que eu farei junto com vocês. Um artigo do professor Rafael Sade, um artigo do professor Luiz Fernando Serri e também um artigo do Jörn Hilsen. As referências completas, como eu disse, estão no material didático que foi postado no sistema. Sem mais delongas, eu passo então para a primeira parte desse vídeo, que procura responder a seguinte pergunta, tem como título a seguinte pergunta: o que é didática da história, afinal? Como vocês sabem, durante muito tempo, o termo didática da história foi confundido com a ideia de métodos e técnicas para ensinar história na escola. Porém, desde a década de 1960, essa compreensão tem sido reformulada, especialmente a partir da contribuição de pensadores alemães, tais como Klaus Bergmann, Bodo von Boris, Hans-Jürgen Pandel, Karl Eismann e Jörn Hilsen. Em linhas gerais, todos esses autores convergem na ideia de que é um grande equívoco conceber a didática da história como uma disciplina que se resume a fazer uma transposição ou uma simplificação do que é produzido na academia para o contexto da sala de aula do ensino básico. Usando aqui as palavras do Hilsen, a didática da história não é uma ferramenta que transporta conhecimento dos recipientes cheios da pesquisa acadêmica para a cabeça vazia dos alunos. Então, percebam que a renovação da didática da história realizada por esses autores alemães procura ampliar o campo de interesses da didática da história. Nessa perspectiva, então, a didática da história se interessa tanto pelas interpretações da história realizadas pelo ensino da história na educação básica, como também pela circulação social das elaborações de sentido para o passado presentes na cultura histórica de maneira mais ampla. Ou seja, mais do que uma discussão sobre métodos e técnicas de ensino, a principal preocupação da didática da história é com o valor da história na vida prática dos seres humanos. Afinal, por que é importante pensar historicamente? Por que estudar a história? São perguntas para as quais a didática da história procura responder, procura respostas. Tendo isso em mente, nós podemos compreender melhor o argumento de uma importante referência da didática da história alemã, que é o Klaus Bergmann. E ele afirma o seguinte: ele sustenta que a didática da história tem como objeto os efeitos formativos da consciência histórica em um determinado contexto social e cultural. Segundo o historiador Rafael Sade, aqui da Universidade Federal de Goiás, a definição ampliada de didática da história tem como objetivo principal
realizar uma contraposição ao pensamento reducionista que vigorou por muito tempo no Brasil e que reduzia a didática da história aos métodos e às práticas de ensino. Percebam que, nessa perspectiva, a didática da história não está submetida à pedagogia ou às ciências da educação, como a psicologia da educação, a antropologia ou sociologia da educação. O objetivo principal desse movimento teórico é superar a redução da didática da história à mera metodologia do ensino de história nas escolas da educação básica. Em contraposição a essa concepção reducionista, podemos pensar em uma concepção ampliada, na qual existem 3 principais áreas de atuação da didática da história. Quais são elas? O ensino escolar da história, a historiografia acadêmica, produzida pelos historiadores, cientificamente, e os usos públicos do passado veiculados na cultura. Para encerrar essa primeira parte da aula, eu apresento para vocês uma definição sintética do conceito de didática da história com base nas ideias de Klaus Bergmann. Para ele, a didática da história é uma disciplina científica que investiga sistematicamente os processos de ensino e aprendizagem da história na formação de indivíduos, grupos e sociedades. Por isso mesmo, ela tem como tarefa investigar a consciência histórica por meio da ligação entre a interpretação do passado, a compreensão do presente e a perspectiva de futuro. Bom, dito isso, a gente pode passar para a segunda parte dessa primeira videoaula. A segunda parte dessa primeira videoaula tem como título o significado da teoria da história para a didática da história. Um dos principais objetivos da tradição alemã da didática da história, ao criticar a submissão da didática à pedagogia, era a proposta de que seus fundamentos deveriam estar na epistemologia do conhecimento histórico. Ou seja, a didática da história deveria estar diretamente relacionada com a dimensão reflexiva da teoria da história. Então, a ideia central aqui é que a didática não é uma aplicação de argumentos pedagógicos ao ensino da história escolar. Mas a didática da história é uma subdisciplina que deve estar ancorada na epistemologia do conhecimento histórico. Isso significa que a aproximação entre a teoria da história e a didática da história procura combater a mentalidade reducionista, segundo a qual caberia à didática a função de simplesmente traduzir e simplificar o conhecimento produzido cientificamente pelos historiadores na universidade. Para a didática da história alemã, o conhecimento histórico não é produzido apenas nas universidades. A partir da ideia de consciência histórica que nós vamos abordar na próxima videoaula, fica evidente que o pensamento histórico, a produção de sentido para o passado e para o presente, abrindo perspectivas de futuro, é algo da cultura humana. E, portanto, a realidade produz algum tipo de interpretação histórica. Na escola, existe a produção de sentido para o passado. Nas artes, existe produção de sentido para o passado. Na cultura, de modo geral, as pessoas vivem elaborando interpretações para a sua existência, mobilizando a consciência histórica. Bom, para nos aprofundarmos um pouco nesse tema, no papel da teoria da história nas reflexões didáticas, eu vou recorrer aos argumentos de Jörg Hilton.
Segundo Hilden, o grande afastamento entre a teoria da história e os aspectos práticos e formativos da vida prática aconteceu no século XIX, durante o processo de constituição da historiografia como ciência autônoma. Ao apresentar esse diagnóstico, o Hilden acompanha a abordagem de outro historiador alemão importante, chamado Reinhard Koselleck, que vocês devem conhecer, sobretudo das aulas de teoria da história. Segundo Koselleck, durante muito tempo, o princípio que orientava os estudos históricos era a ideia de história mestra da vida, ou, em latim, historia magistra vitae. Ou seja, durante muitos séculos, desde a antiguidade até meados do século XVIII, a história foi vista como um saber por meio do qual os homens podiam aprender a serem sábios e prudentes, sem incorrer nos erros do passado. Assim, ao narrar o passado, o historiador deveria transmitir lições que seriam uma instrução para a ação no presente. Aí a ideia de que seria possível entender a moral da história. A moral da história é uma lição prática sobre como as pessoas devem agir com base em exemplos do passado. Então, segundo o Koselleck, essa era a forma, era a ideia que legitimava o estudo da história antes da história se tornar uma ciência. Por que estudar história? Para aprender a moral da história, para evitar os erros do passado no presente. Então, vejam que essa é uma justificativa prática, é uma justificativa que diz respeito à formação humana das pessoas. Então, isso significa que antes dos historiadores se preocuparem com questões metodológicas e epistemológicas, eles se interessavam em problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem, entendidos de maneira mais ampla aqui como fenômenos das diversas culturas existentes. Na história mestra da vida, a historiografia era orientada pela moral e por problemas práticos da vida cotidiana, e não por problemas teóricos e científicos. Entretanto, durante o processo de fundamentação científica, que aconteceu gradativamente no século XIX, a importância da didática foi minimizada, justamente com o objetivo de constituir uma história científica. Houve uma forte crítica à ideia de história mestra da vida. Então, é como se existisse uma oposição entre as duas coisas. A história científica, ela se pauta por procedimentos metodológicos bem fundamentados. Ela não quer ensinar lições a ninguém. Ela não quer fazer nenhum juízo de valor. Ela quer apenas, como diria Leopoldo von Ranke, narrar as coisas como elas efetivamente aconteceram. Em outras palavras, a história científica se preocupa muito mais com a aprovação dos pares do que com o entendimento do público mais amplo. Desse modo, a metodologia científica substituiu a didática como cerne da reflexão dos historiadores. Então, se antes os historiadores se preocupavam em ensinar algo para as pessoas, em narrar histórias que poderiam edificar a vida dessas pessoas, ensiná-las a entender melhor algum aspecto da sua vida, agora os historiadores se preocupam em seguir metodologias científicas, procedimentos técnicos, para produzir um conhecimento confiável sobre o passado. Evidentemente, esse movimento foi muito importante para que a história se consolidasse, para que a historiografia se consolidasse como ciência. Mas ele tem uma espécie de efeito colateral, que é precisamente o apagamento das preocupações didáticas
por parte dos historiadores. Os historiadores passaram a entender que as preocupações didáticas eram algo menor, algo não científico, portanto, algo que, portanto, não deveria fazer parte da historiografia. A tese principal do Hilsen é que esse processo pode e deve ser revertido. Ou seja, a história pode e deve voltar a se preocupar com os princípios de orientação para a vida prática. Segundo Hilsen, deve existir uma aproximação recíproca entre os campos da teoria da história e da didática da história. Por um lado, quando a didática da história toma a consciência histórica como seu tema central, ela se aproxima das reflexões teóricas. Por outro, a teoria da história também se aproxima da didática da história quando escolhe as carências de orientação como o fundamento do interesse das pessoas pelo conhecimento histórico. Trocando em miúdos, tanto a teoria da história como a didática da história estão assentadas no fundamento existencial que é a carência de orientação dos seres humanos em sua vida prática. Sendo assim, na parte final dessa videoaula, vale a pena refletirmos com mais cuidado sobre o conceito de carência de orientação, que também pode ser entendido como uma carência de aprendizagem. Dizendo de outro modo, a carência de orientação é uma situação na qual nós buscamos respostas para problemas práticos enfrentados no mundo da vida. Isso significa compreender que a crise é constitutiva da nossa existência, pois com frequência nós passamos por momentos de inquietação e incerteza em relação à passagem do tempo e às contingências da vida. É por isso que as pessoas estudam história, por isso que elas produzem sentido para a sua experiência, porque elas passam por situações de crise, situações que trazem problemas para os quais elas não têm resposta. É essa inquietação existencial que motiva as pessoas a pensarem historicamente, a estudarem a história, a elaborarem sentido para a sua existência. Eu dizia, então, que a carência de orientação está diretamente relacionada à passagem do tempo e às contingências da vida. A contingência diz respeito a esses eventos que acontecem de forma inesperada, repentina e escapam ao nosso controle ou às nossas expectativas. Esses acontecimentos criam uma demanda por interpretação. O ponto de partida do processo de produção de sentido histórico começa com a percepção das mudanças temporais que desafiam a consciência humana a entender o que está acontecendo. É a partir dessa carência de orientação que é possível constituir tanto a ciência da história quanto a didática da história. Então, percebam, o que o Hilsen está tentando nos dizer é que tanto a teoria da história como ciência, como a didática da história, estão fundamentadas no solo da nossa existência. Nós, como seres históricos, seres temporais que estamos lançados no tempo, precisamos dar sentido à nossa vida. E como somos constituídos pela temporalidade, pela historicidade, recorremos ao pensamento histórico, a uma tentativa de dar sentido à nossa vida através da articulação entre as experiências do passado, nossa vida no presente e as nossas expectativas de futuro. Com isso, nós chegamos ao fim dessa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de postar as suas dúvidas no fórum do Sistema Acadêmico e assistam também a nossa segunda videoaula. Fiquem bem.